Uma coisa que tem falado muito no meu coração, porque às vezes a gente serve um Deus, a gente vem para a igreja, a gente ora, Deus tem feito maravilhas em nossas vidas, mas muitas vezes nós não estamos dependendo verdadeiramente desse Deus. Então, que lugar estamos pisando? Que geração estamos vivendo? Porque se a gente vê por aí, quantos jovens saem para estudar, talvez ficam morando junto com outros colegas, morando em universidades, que às vezes não oferece muita coisa para eles, mas eu sei que precisa estudar. Mas isso também na nossa vida espiritual, muitas vezes nós estamos vivendo uma vida espiritual precoce, que às vezes a gente não conhece a Deus, a gente ouve alguém falar de Jesus para a gente vai à igreja, recebe aquela bênção e a gente deixa de servir esse Deus. Então nós não podemos viver essa vida espiritual precoce em nossas vidas. E para isso, nós temos que batalhar cada dia. Por quê? Os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. Glória a Deus por isso. Os pensamentos de Deus são elevados. E nós, às vezes, temos pensamentos de vitória. E quando vem aquela vitória, a gente esquece. A gente acha que é só receber a vitória, amém, e tudo bem, e larga Deus de lado. Então, nós não podemos viver essa vida espiritual precoce em nossas vidas. Porque Jesus, quando veio, ele fez ali aqueles 12 discípulos. E quando esses 12 discípulos foram, ficaram nós. Nós temos essa responsabilidade de estar levando a palavra de Deus. Nós temos essa responsabilidade de estar falando do amor de Deus para nossas famílias, para nossa cidade, para nossos filhos, ter uma família abençoada. Mas para isso nós temos que estar na dependência de Deus, porque se nós estivermos na nossa dependência, pode ter certeza que nada vai dar certo, porque só com Deus, só na dependência de Deus, só na vontade de Deus, que nós seremos vencedores. Lá no Salmo 27, 14, a palavra de Deus fala: espera com paciência pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois pelo Senhor. Esperar é ter dependência de Deus. Esperar é nós confiar mesmo, colocar em nossos corações aquela vontade de receber de Deus aquilo que a gente precisa. E para isso nós temos que estar orando, pedindo a Deus que fortifique o nosso coração, que nos coloque mesmo na disposição de Deus, nos dê ânimo. Porque o desânimo ele vem toda hora, irmãos. Quantas coisas vêm acontecendo em nossas vidas para a gente parar pelo caminho. Mas aí nós temos que agarrar com o Senhor e pedir a Ele que nos dê força. Podemos depender de nós mesmos. Por exemplo, na individualidade ou na coletividade. Na individualidade é muito fácil. Eu falo por mim, lá nós somos 6 lá em casa, eu, minha esposa e os 4 filhos. Se a gente falar, vamos a um casamento, vamos à igreja, a gente tem que programar para estar todo mundo tomando banho e tal, vai demorar um pouco. Mas se é você sozinho, vai ser muito mais rápido. Então, assim, quando Deus vem e fala no coração de cada um, aí nós temos que usar essa individualidade. Nós temos que falar: Senhor, eis-me aqui, quero fazer sua vontade. E não olhar o que está em volta. Porque, como eu falei aqui, na questão da coletividade, às vezes tem pessoas em volta, isso eu estou falando na área espiritual, tem pessoas em volta que vai te desanimar, que vai querer colocar uma palavra, que vai te falar assim: não vai fazer isso não compensa. Para que você vai falar de Jesus aí fora? O povo aí fora é idólatra, o povo aí fora não quer saber de Jesus. Mas para isso nós temos que olhar essa área da individualidade, porque o propósito de Deus é para mim e para você, mas ele é individual. O tratamento de Deus ele é diferente com o pastor Adonai, é diferente com Augusto, com a minha vida. O tratamento de Deus ele é diferenciado para todos nós. E o chamado de Deus também ele é especial. Então nós temos que colocar em nossas vidas isso. Quantas pessoas estão aí fora agora, por exemplo? Quantas pessoas, pensa só um pouquinho, quantas pessoas que você conhece que poderiam estar aqui ouvindo essa palavra nessa manhã, mas não estão. Talvez porque passou a noite numa balada e tem que dormir até mais tarde para recuperar. Talvez por motivos banais. Talvez porque nunca ouviu falar do Senhor. Talvez porque não vale a pena servir-se Deus. Eles podem estar pensando dessa forma. Porque eu um dia também pensava dessa forma. Mas creio, irmãos, eu e você, nós que estamos aqui nessa manhã, eu creio que o Espírito Santo de Deus, quando você ora por uma vida, quando você ora por um amigo, por um familiar, o Espírito Santo de Deus já está trabalhando naquela vida. Então não perca essa expectativa no seu coração que essa pessoa vai vir para a presença de Deus. Porque um dia desse eu ouvi um testemunho maravilhoso, que tinha 2 irmãos. A irmã era da igreja e o irmão era traficante. Então a irmã, todos os dias, quando esse irmão dela saía, ela ficava de joelho orando
por aquele irmão. Aí ele chegava, altas madrugadas, drogado, bêbado, falava assim, mas você perde muito tempo orando por mim. Eu já sei o que eu quero da minha vida é essa, você e Deus para lá, eu não quero saber disso aí. E ela continuava orando por aquela vida. Um certo dia eles estavam numa boate, e aí a irmã orando por ele, daí a pouco apareceu algo, diz ele que é um homem de branco, apareceu e falou, vem cá, que isso rapaz, você está me estranhando, eu vou com você? Eu estou atrás de uma menina aqui, eu não quero saber de homem. Ele não entendeu, quando ele chegou em casa, a irmã dele estava clamando por ele. E ele continuou naquela vida por muito tempo, mas um dia ela falou, Senhor, hoje o Senhor vai ter um encontro com meu irmão, eu creio. Continuou insistindo e orando, e naquela madrugada, quando alguém tocou no ombro dele, ele falou, vem comigo. Ele falou assim, eu sou Jesus, e quero ter um encontro com você. Aí ele falou assim, rapaz, mas por que você não larga do meu pé? Ele falou assim, enquanto a sua irmã não largar do meu pé, eu não largo do seu. Então olha que coisa tremenda, aquela irmã não desistiu de orar por aquele irmão. E ele chegou em casa, viu a irmã dele ajoelhada, ajoelhou, aceitou Jesus naquele quarto. Hoje, segundo informações, é um grande pregador da palavra. Ele prega no Brasil, fora do Brasil, ele é usado poderosamente. Então vale a pena, porque quando Deus quer trabalhar, Ele trabalha. Então nessa manhã, se tem alguém que você conheça, se tem alguém que você está orando por ele, não está aqui ainda, profetize que um dia você vai ver aqui nessa igreja ou em outra igreja qualquer, porque placa de igreja não vai salvar ninguém, mas eu creio, irmãos, que é promessa de Deus, que serão salvos nossos, e a nossa cidade, a nossa família será salva, porque o Espírito Santo de Deus está do nosso lado e nós temos que confiar. Amém? Existe promessa de Deus para cada um de nós, mas o grande teste é o tempo. Eu falo muito sobre isso, tempo de Deus em nossas vidas. E para isso nós temos que depender de Deus nessa questão do tempo. Tudo é tempo de Deus, porque às vezes eu fico questionando, às vezes eu fico falando, meu Deus, que maravilha o Senhor tem feito na minha vida. Por que eu não fui para a igreja há mais tempo? Porque o tempo de Deus chegou na minha vida agora. Então assim, nós não podemos questionar, mas o tempo é um grande teste para nós. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão, será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, e herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora lá no 16, Gênesis 16 fala assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Essa palavra, irmãos, está falando para nós, olha que coisa interessante. Quando Deus falou com Abrão, que daria para ele uma grande nação, eu tenho certeza, como a palavra de Deus diz, Abraão ficou conversando com Sarai. Olha quanto questionamento que Abrão deve ter feito com aquela mulher. Não tem condições, eu já tenho idade avançada. Naquela época ele tinha, parece que 86 anos, e Deus fez aquela promessa para ele. Então, quantos questionamentos Abrão deve ter feito ali, até mesmo contra Deus. Mas Deus já havia falado com eles que teriam um filho para eles. Então, não era aquele Eliezer que ele estava com ele lá, mas sim que daria para eles um filho. Mas interessante que quando nós temos uma promessa de Deus em nossas vidas, Deus às vezes fala, vou dar algo valoroso para você. Aí nós queremos aquilo ali, mas não queremos esvaziar de nós mesmos. Nós não queremos tirar, abandonar aquelas nossas forças, abandonar o nosso egoísmo, o nosso eu, para receber aquilo que Deus tem para nós. E assim também, Abrão naquela época deve ter questionado muito sobre isso, porque ele não tinha expectativa com ele, mas Deus havia feito uma promessa para ele. Se fizermos algo de nós mesmos, com a nossa força, não vai adiantar. Por quê? Abrão naquela época, como era o costume daquele país na época lá, eles, quando tinham uma escrava, eles tinham um filho com aquela escrava e ele tornava-se filho legítimo daquela família. Então o que Abrão fez? Aí
a Sarai conversando com ele, fala, vai ter um caso com Agar, aí você vai ter um filho e esse filho será nosso. Assim Deus deve estar querendo fazer, deve ser essa a forma de Deus. Mas engano, aquilo ali era a força de Abrão, porque quando nós fazemos pela nossa força, aí gera aquilo que Abrão colheu, que é Ismael. Então, irmãos, Ismael é gerado pela nossa força, mas o que é gerado pela força de Deus chama-se Isaque, porque Isaque que era o filho da promessa. E isso aí demorou muito tempo. Se você ver lá no finalzinho do capítulo 16, fala assim, era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Então, se você perceber, do final do capítulo 16 até o primeiro versículo do capítulo 17, passaram-se 13 anos quando Abraão teve o filho Isaque. Isaque era o filho da promessa, era o filho que Deus daria para eles. Então, irmãos, é interessante porque Ismael é aquilo que o seu braço gera, mas Isaque é aquilo que vem pela dependência de Deus, aquilo que vem pela força de Deus. Então nós temos que ver em nossas vidas, o que nós estamos gerando? Nós estamos gerando Ismael ou estamos gerando Isaque nas nossas vidas? Nós como líderes, nós como pastores agora, você como líder de célula, como líder de setor, você mesmo como sacerdote na sua casa, que tipo de sacerdote você está sendo? Você está sendo Ismael ou você está sendo Isaque? Ou seja, você está gerando com sua própria força ou você está dependendo de Deus para fazer aquilo que Ele quer que faça? Então nessa manhã nós temos que refletir sobre isso, porque Deus já tinha promessa para Abrão, mas Abrão estava temente, Adão estava teimoso, e ele fez da forma errada, ele fez pela sua força, e Deus não se agradou, porque em seguida, logo depois dos 13 anos, ele teve o filho da promessa, que era Isaque. Tem que existir o temor e o tremor, como Paulo diz. Tem que ter o tremor e o temor de Deus. É igual o pastor Reinaldo falou aqui, que quando ele foi pregar a palavra aqui semana passada, pela primeira vez como pastor, não é diferente comigo. Já tive a oportunidade de dar a palavra aqui, mas hoje, pela primeira vez, como pastor dessa igreja, eu estou aqui falando da palavra de Deus. Então nós temos que ter esse tremor e temor a Deus. Por quê? Porque nós estamos falando da palavra de Deus, e a responsabilidade é muito grande. Então não pensa eu e você que a gente vai sair por aí falando de qualquer maneira, não. Nós temos que falar tudo que está de acordo com a palavra. Então você como sacerdote, você como líder, você como pastor, você tem que falar essa palavra com responsabilidade. Então tem que existir esse temor no nosso coração. Até um grande pastor conhecido nosso aqui de Viçosa, o pastor Jander, ele sempre fala isso. Ele prega muito lá em Camboriú. Todas as vezes que ele sobe ali para pregar a palavra de Deus, dizer que sente aquele friozinho na barriga. E ele falou para mim assim, irmão Davi, o dia que nós perdermos esse friozinho na barriga, você pode ter certeza que nós estamos agindo por nós mesmos. Aí Deus não vai honrar. Aí nós estamos agindo como Ismael e não como Isaque. Então nós temos que ver isso em nossas vidas. Também tem um texto lá em Gálatas 4, vamos abrir Gálatas 4, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma da verdade se refere ao monte Sinai, e a que gera para a escravidão. Essa é Agar. Ora, Agar é Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Este texto também, irmãos, fala para nós que Agar simboliza ali a lei, que é feita pela força. Eu faço. Então, quando você vê Agar, era aquela mulher que era escrava, ela gerou Ismael, era como se fosse a lei, que nós fazemos pela força. Mas Sara quer dizer livre, graça de Deus. Deus faz por nós. Então, olha, esse texto também vem falar muito para nós nessa manhã. Porque quando nós fazemos na nossa força, significa Agar. E quando nós fazemos na graça de Deus, na dependência de Deus, significa Sara. Também lá em Gênesis 22:2, Deus prova Abraão com teu filho Isaque. Por quê? Se você olhar aquele texto, Deus fala assim, traga o teu filho único. Olha que coisa interessante. E ele tinha Ismael e Isaque. E ali Deus pediu que ele levasse o filho único. Por quê? Ismael não era contado por Deus, porque foi um filho feito fora das promessas de Deus. Então, se a gente analisar o que a gente faz diante de Deus, nós temos que fazer aquilo com muito carinho, com muito zelo,
e ver aquilo que Deus está pensando sobre nós. Porque, como eu disse lá atrás, os pensamentos de Deus são muito mais elevados que o nosso. Então, naquele momento ali, você percebe que Deus pediu a Abraão que trouxesse o teu filho único. E ele não falou que trouxesse 2 filhos. Então, Ismael não é contado, porque é feito na nossa força, é feito na força do homem. Então, temos que fazer Isaque em nossas vidas, e não Ismael. Em todo momento de nossas vidas, nós temos que fazer Isaque, que é gerado por Deus, e não Ismael, que é gerado pela força do homem. Abraão gerou Ismael aos 86 anos, e aos 99 anos gerou Isaque, como foi falado. Quais são as consequências que gera Ismael? Primeiro, afasta a presença de Deus. Uma coisa que afastou a presença de Deus, por quê? Naquele momento ali passaram-se 13 anos, e durante esses 13 anos, eu creio que não houve presença de Deus na vida de Abraão, não houve aquela conversa direta com Deus ali naquele momento, não houve presença, assim, aquele amor de Deus verdadeiro sobre aquelas vidas, porque naquele momento ele estava gerando Ismael. Então a primeira coisa que acontece, afasta a presença de Deus. E ter um coração sensível à voz de Deus também nos mostra que quebra a ligação do Espírito em nossas vidas. Então nós temos que ter uma ligação direta com Deus em todo momento. Nós não podemos deixar passar muito tempo sem estar na presença de Deus. Quando a gente está passando por momentos de tribulações, por momentos de lutas, a gente procura Deus. Mas quando a gente está na bonança, quando a gente está na alegria, a gente também tem que estar na presença de Deus. Porque em todo momento nós temos que estar ligados no Senhor e vendo aquilo que Ele tem para falar para nós. E em segundo lugar, ele fala que, se você vê no capítulo 17, andar na minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus e ser perfeito. Esse ser perfeito aqui que Deus está falando, não é você ser aquela pessoa santa, não diz aqui que você não possa ser um pecador, mas ser perfeito é você fazer a obra de Deus com perfeição, é você fazer a obra de Deus com amor. E isso também gera em nós Isaque, quando você faz aquilo com amor no coração. E Deus tem promessa para mim e para você, que nós vamos fazer uma grande nação do nosso lado, que nós seremos pastores de ovelhas, que nós seremos pastores de grandes multidões. E essa promessa é para mim e para você. Que às vezes a gente entra numa igreja e a gente fica pensando assim, mas eu não tenho condições de fazer isso. Mas Deus já falou com você. Você está ouvindo isso do homem. E quando fala ouvir do homem, você está ouvindo do Ismael. É fazer da sua vontade. Mas quando você está na dependência de Deus, que você fala assim, eu quero ter uma vida com Deus, eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar buscando a presença de Deus na minha vida, aí você passa a ser perfeito. Essa perfeição que Deus quer de nós, é que nós façamos como Abraão fez ali na segunda parte dele, que é gerar Isaque. E para gerar Isaque, nós temos que ter a presença de Deus em nossas vidas. Mas para isso tem condição. Deus tem que falar com você. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. Olha, eu vou fazer uma célula na minha casa, já falei sobre isso aqui. Vou fazer uma célula na minha casa, porque eu conheço muitas pessoas, eu tenho uma influência muito grande na cidade, mas não adianta. Se não estiver na vontade de Deus, se Deus não estiver no controle, vai funcionar por um tempo, mas depois vai cair, porque é Deus que tem que estar presente. E você tem que ter essa experiência com Deus. Não podemos fazer nada do nosso braço. A obra de Deus, ela é feita no começo, no meio e no fim. E no final tem que ser glorificado o nome do Senhor. Nós não somos nada, nós não fazemos nada, mas Deus é que entra em nossas vidas, faz com que a gente seja esse vencedor, faz com que tudo flua segundo a palavra dele, segundo o jeito dele. Você tem sido perfeito para fazer a obra de Deus? Esse é um questionamento que eu deixo aqui também nessa manhã. O que nós temos feito na obra de Deus? Como temos feito a obra de Deus? Quando Deus chama a gente para fazer algo, como temos feito? Temos feito assim, na vontade dele ou do nosso jeito? Então que Deus possa estar falando também em nossos corações nessa manhã. Não vai acontecer nada pelo nosso braço, e sim pelo poder de Deus. O que precisamos é presença de Deus. É isso que nós precisamos em nossas vidas. A presença de Deus é importante. E em terceiro lugar, Deus fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa expressão Todo-Poderoso no original significa El Shaddai. El Shaddai é o Deus todo-suficiente. Shaddai vem de seio, e seio quer dizer cheio, nunca seca. Então quando fala El Shaddai, é o Deus todo-suficiente. Você já deve ter visto por aí, serralheria El Shaddai, mercado El Shaddai, não sei o que El Shaddai. O povo gosta muito de falar isso aí porque é promessa de Deus, mas é muito mais que isso, é o Deus todo-suficiente.
suficiente. É um seio que nunca seca. Então nós temos que ser levados para esse seio de Deus, porque é ali que nós vamos ser alimentados para a nossa vida inteira. O tempo que a gente estiver aqui nessa terra, a gente será alimentado pelo seio de Deus. Deus está dizendo para Abraão: eu não preciso da sua ajuda, eu vou fazer Isaac, eu vou gerar Isaac. Então é Deus que está falando. Então se Deus está falando que vai gerar Isaac em nossas vidas, pode ter certeza que nós não vamos gerar Ismael, porque Deus vai entrar na frente, Deus vai entrar com a providência. Porque eu sou El Shaddai, El Shaddai é todo poderoso. Nós servimos um Deus todo-poderoso. E Tiago disse: não recebemos porque não sabemos pedir. Você vê lá a carta de Tiago, fala muito bem sobre isso. Pedi e não recebeste porque pediste mal. Então nós temos que saber pedir a Deus também. E Ele é poderoso para nos dar aquilo que a gente precisa para fazer a sua obra. E em Mateus 7:7, tem uma palavra que diz: pedi, dar-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Diga: todo aquele que pede, recebe. Vamos repetir isso? Todo aquele que pede, recebe. Então essa é a promessa de Deus para todos nós. Se nós pedirmos ao Senhor, Ele nos dará. Se houver a presença de Deus em nossas vidas, tudo que pedimos a Ele, receberemos. Mas para isso nós temos que ter um Isaac dentro de nós. Nós não podemos ter esse Ismael dentro de nós. O Espírito Santo está querendo levar essa igreja a um nível mais elevado. Eu creio que Deus vai fazer algo tremendo com nós. Mas para isso temos que viver na dependência de Deus. Não vai adiantar a gente querer fazer do nosso jeito. Nós não vamos ganhar viçosa para Jesus se a gente quiser manter nessa mesmice e fazer com a nossa força. Nós temos que fazer na força de Deus, na direção de Deus e com a presença de Deus em nossas vidas. E em quarto lugar, fala sobre a mudança dos nomes, que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Essa mudança de nome é uma coisa muito interessante. Se você vê na Bíblia, existe lá: Saulo passou a ser Paulo, Simão Barjona passou a ser Pedro. E Deus diz: se crê, eu sou Deus Todo-Poderoso para você passar de Abrão para Abraão. Então aquela promessa que Deus fez para ele, quando gerou aquele Isaac para ele, ele passou de Abrão para Abraão. E nós também, quando nós saímos lá do mundo das trevas, a gente passa a ser chamado de filho de Deus, filho da promessa. Então eu e você, nós somos filhos da promessa. Então nós temos que crer que aquilo que Deus falou que vai fazer em nossas vidas, Ele é fiel para cumprir. Mas às vezes nós não recebemos, porque nós estamos com esse Ismael dentro de nós. Então nós temos que tirar esse Ismael de dentro de nossas vidas. Quando era Abrão, o máximo que conseguia fazer era gerar Ismael. Mas quando passou a ser Abraão, aí se tornou apto para gerar Isaac. Então olha que coisa tremenda. Quando ele tinha aquele nome, Abrão, o máximo que ele podia fazer era gerar Ismael. Mas a partir do momento que ele passou a ser Abraão, ele foi apto a receber Isaac. Então nós também, quando a gente estava lá no mundo, a gente era chamado filho das trevas. Hoje nós somos chamados filhos de Deus. Então nós estamos aptos a ganhar pessoas para Jesus. Nós estamos aptos a fazer a obra de Deus. Mas para isso nós temos que esvaziar de nós mesmos, tirar aquilo que está demais em nossas vidas, jogar por terra todo aquele desânimo, todo aquele espírito contrário, tudo aquilo que vem travando a nossa vida. Nós temos que tirar isso de nossas vidas. Amém? E o que o Senhor está querendo fazer com nós? Também é um outro questionamento que eu deixo nessa manhã. O que o Senhor quer de mim e de você? Como podemos servir esse Deus? Existe uma maneira que nós possamos fazer do nosso jeito? A resposta é não. Mas quando nós vivemos na dependência de Deus, Ele dá várias respostas para a gente. E a vitória virá em nome de Jesus. Quantas pessoas estão querendo abandonar tudo, dizendo: pastor, não consigo, não dou conta, mas estão dizendo que era Ele mesmo. No entanto, é Deus quem vai fazer. E Deus escolheu você para fazer essa obra. Deus escolheu você para mudar essa história. Se Deus escolheu você, não vai ser o seu vizinho. Se Deus escolheu você, não vai ser o seu parente. Se Deus escolheu você, mulher, não vai ser seu marido. Se Deus escolheu você, marido, não vai ser sua mulher. A promessa é para você. E às vezes a gente abandona tudo porque acha que não vai dar conta, acha que está demais, acha que o fardo está muito pesado. E Deus dá um fardo leve para a gente. Porque se você está considerando que está com um fardo pesado nas suas costas, pode ter certeza que você ainda está gerando Ismael. Peça a Deus que tire esse fardo das suas costas, para você ter um fardo leve. Como o pastor Reinaldo frisou muito bem aqui na pregação dele, esse fardo leve que nós recebemos é levar a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus, é ganhar as pessoas para Jesus, é fazer uma visita, é ter amor pelo próximo.
Esse é o fardo leve que nós temos em nossas vidas. Então, que nessa manhã nós possamos mesmo pedir a Deus que nos dê graça, que nós possamos viver na dependência de Deus e na graça de Deus. Eu tenho vivido muito isso na minha vida. Há poucos dias agora, quando o pastor lançou aquele desafio para dar aquela oferta para ele, para ir para os Estados Unidos, aí eu falei assim, meu Deus, estou passando um aperto financeiro, graças a Deus as contas estão em dia, mas está tudo contadinho. Eu tinha separado um dinheiro para pintar o teto do meu carro. Aí no domingo que ele fez aquele desafio, eu cheguei em casa, orei a Deus e falei comigo assim, eu vou tirar esse dinheiro, vou ofertar para ele, mais à frente eu pinto o teto do carro. Isso foi no domingo. Quando foi na terça-feira, apareceu um abençoado lá no mercado e falou comigo assim, rapaz, eu não sei porquê, eu estava orando essa noite, Deus tocou no meu coração para pagar a pintura do seu carro. Eu falei, seu irmão, explica esse negócio direito aí, que eu não estou entendendo não estou entendendo esse mistério não. É isso mesmo, eu estava orando a Deus e Deus tocou no meu coração para pagar a pintura do seu carro. Pode fazer orçamento, pode levar lá que eu vou pagar. Então Deus é maravilhoso, Ele cuida nos mínimos detalhes. Por quê? Nós temos que viver nessa dependência de Deus, porque se a gente viver na nossa dependência, se eu fosse olhar por mim mesmo, o dinheiro já estava separado para aquilo, eu ia tirar aquele dinheiro de lá? Não, eu iria fazer o que eu queria fazer com o dinheiro. Mas quando você ouve a voz de Deus, quando você está na presença de Deus, quando você é dependente de Deus, as coisas fluem diferente. E as promessas de Deus são lindas. E se eu for ficar contando aqui o que eu e a Marisa já passamos, nessa caminhada nossa foi coisas maravilhosas que Deus tem feito em nossas vidas. E eu creio que vai fazer muito mais. E essa promessa não é para a gente, não. Essa promessa é para todos. Todos nós que estamos aqui nessa manhã. Todos aqueles que são chamados a ser filhos de Deus. Então que nós possamos mesmo aprender a viver na dependência de Deus. Porque assim nós seremos vencedores. Amém? Hoje nós só dependemos da graça de Deus em nossas vidas. Portanto, vamos viver debaixo dessa graça. Portanto, deixemos de viver do nosso jeito. É Deus que gerará em nós o desejo dele. É Deus que vai colocar o Isaac em nossas vidas. É Deus que vai fazer a nossa vida ser transformada. É Deus que é dono de tudo. Ele que controla tudo. Então, não façamos nada do nosso jeito. Que nós possamos mesmo aprender do Senhor. Amém? E para terminar, eu ouvi também um testemunho essa semana que me tocou muito. Eu até postei para alguns irmãos, um senhor, ele já era mais velho, analfabeto e era pobre. Aí ele contando o testemunho dele, ele falava que tinha uma igrejinha lá no meio do canavial, uma igrejinha pequena, e um dia veio um pregador de fora e falou para ele assim, você vai ser um pregador de multidões. Pediu que ele levantasse e profetizou para ele, você vai pregar para multidões. Ele chorou demais, porque ele já havia pedido a Deus que desse direção naquela vida dele, que mudasse a história dele, porque ele estava com muito sofrimento. Inclusive ele era ex-jogador de futebol. E no entanto, na manhã seguinte, alguns irmãos lá da igreja foram lá visitar esse irmão. Aí falaram para ele assim, olha, o profeta errou o alvo. Não era você não. Aquela profecia ali era para outra pessoa. E ele ficou muito triste com aquilo. Aí ele falou assim, meu Deus, que coisa estranha. Eu orei e o senhor usou o profeta para falar comigo. Agora as pessoas vêm e falam que não é. Aí ele foi para a igreja no dia seguinte, 8 horas da manhã. Ele falou, eu vou orar lá uma meia hora, vou agradecer a Deus por tudo que ele fez até aqui e vou voltar para o futebol. Não vou mexer mais com a igreja. E ele foi para aquela igreja e ajoelhou 8 horas da manhã. Quando ele saiu daquele joelho, era 4 horas da tarde. Ele estava todo lambuzado, todo molhado, e Deus fez presença na vida daquele homem ali. E ele voltando para casa, quando ele chegou na rua dele, veio um jovem correndo e falou assim, Geno, a sua esposa está lá no hospital com seu filho, com a sua filha, e ela está muito ruim. E ele foi correndo para lá, quando chegou lá, o médico falou, olha, tudo que a gente pôde fazer, a gente já fez. Pode preparar o funeral da sua filha. Ele pegou aquela menina de 9 anos no braço, atravessou a cidade, passou em frente à rua dele e foi direto para a igreja, onde ele estava orando. Quando ele chegou naquela igreja, que ele ajoelhou com a filha dele, que começou, Deus, como que vai ser? Olha aí a situação, que ele estava clamando o Senhor, a menina deu um pulo e falou, papai, papai. A menina ressuscitou. Então, esse é o Deus verdadeiro. Então, ele fala no final do testemunho dele, eu continuo semi-analfabeto e pobre, mas o Deus é o mesmo. O Deus é poderoso, é o Deus que faz milagres. E essa promessa é para mim e para você também. Então, nós não podemos perder essas bênçãos de Deus em nossas vidas. E muitas das vezes a gente está deixando por comentários, por
falatórios do nosso lado, a gente deixa de fazer a obra de Deus. Mas se você foi chamado, tenha certeza no seu coração que você foi escolhido. Porque poderia ser qualquer um outro desses aí. Viçosa parece que tem 72 mil habitantes. Quantas pessoas tem aqui hoje? Então você é privilegiado, você foi escolhido. Então você foi chamado para fazer essa obra nessa cidade. Você foi chamado para fazer essa diferença nessa cidade. Então que nessa manhã, essa palavra possa ficar mesmo no coração dos irmãos. Que Deus possa ter falado através dessa palavra, porque falou muito comigo. Nós temos que viver esse Isaac em nossas vidas e deixar o Ismael de lado. Amém? Vamos orar ao Senhor? Fechemos nossos olhos, então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, Senhor amado. Queremos te louvar, Senhor amado, por essa palavra dessa manhã, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, ó Pai. Eu te glorifico e te exalto por essa igreja, Senhor. E quero, Senhor amado, te pedir uma bênção especial ao nosso pastor Marcos, ao pastor Luciano, teus filhos, ó Pai. Honra eles ali naquele país, ó Pai. Deus Santo, Deus Poderoso, que o Senhor venha abençoar cada vida aqui nessa manhã, ó Pai. Que nós possamos mesmo gerar Isaac em nossas vidas, que nós possamos mesmo, Senhor amado, jogar por terra todo impedimento, toda falta de fé, tudo aquilo que vem nos atacar, Senhor, que seja destronado hoje pelo poder do Teu nome, ó Pai. Ó Deus, nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas e te pedimos, Senhor amado, que nos dê uma semana abençoada, que nos dê uma semana na Tua presença, ó Pai. Continua falando conosco, ó Pai, através da palavra, através da oração, ó Pai. Usa-nos, Senhor, da Tua forma nessa cidade, na nossa família, ó Pai. Nós profetizamos bênçãos sobre essa igreja, nós profetizamos bênçãos sobre cada vida de pastores que estão aqui nessa manhã, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, ó Pai. Nos dê a Tua graça, nos dê o Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Eu apresento a Ti também cada enfermo que está aqui nessa manhã, cada pessoa que entrou aqui nessa manhã com dores, ou seja lá o que for, Senhor, que o Senhor cura pelo poder do Teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e Te louvamos, ó Pai. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor?